Existe uma grande virtude que é incomparável na ótica de The Last of Us, que é a força de um sentimento familiar de proteção. E o 8º episódio chega agora com uma figura que representa o lado oposto dessa base tão fundamental da moral da série, que é o vilão que dá vida para alguns tipos de impulsos que vão muito além do horror dos infectados. E por trás de todo o choque da violência dessa parte da jornada, a história ainda consegue manipular o efeito de todo esse impacto para continuar formando os temas principais dessa história, sobre a formação da proximidade entre uma filha e um pai. Toda a base da premissa de The Last of Us é o sentimento paternal do Joel, seja pela Sarah ou agora pela Ellie. E por causa dessa formação da história, o papel do David acaba sendo bem expressivo como vilão, porque ele representa uma deturpação da característica principal do herói, como alguém que oferece uma identidade paternal falsa. Esse tipo de divisão paternal é um modelo de drama bem clássico que a gente já viu em várias outras histórias. Por exemplo, em Star Wars, que a gente sempre comenta por aqui, o Anakin fica dividido entre o Obi-Wan e o Palpatine. I need your help, son. E no Homem-Aranha do Sam Raimi, como outro exemplo, o Peter tem o laço afetivo com o tio Ben, mas também tem a oferta da relação com o Norman Osborn. Be a son to me now. Então, nos dois casos, existe a divisão entre o pai legítimo e o corrompido, como está sendo feito aqui agora com a Ellie. But I can help you. Let me protect you. E o que é um traço bem tradicional dessa dinâmica é a forma como o pai corrompido busca se identificar com o filho, através de alguma característica que é comum entre eles. Seguindo o exemplo, no caso do Anakin, o Palpatine reconhece o poder do lado sombrio da força. E no Homem-Aranha, o Norman também tem a mesma experiência do que é essa vida única de super ser. You and I are not so different. E esse fator da identificação também volta a ser recriado aqui em The Last of Us, porque o falso pai da vez também busca uma identificação com a Ellie, o que no caso ele faz através da violência que ele vê nela, porque ela é algo que ele também sente. You have a violent heart, and I should know. O primeiro contato do David com a Ellie acontece no momento de ameaça, quando ela se projeta como mais forte, engrossando a voz e usando uma arma, enquanto ele se coloca como mais fraco, escondendo quem ele é de verdade. E essa iniciativa do crescimento agressivo da Ellie desperta as perturbações de dominação do David, pela maneira como ela é maior e diferente de tudo e todos que estão ao redor dele na comunidade. E quando o David declara essa identificação que ele vê na Ellie, a gente percebe como a reação da Bella Ramsey indica como essa fala atinge alguma parte do que a Ellie realmente vê em si mesma. Porque a verdade é que ela sabe que ela vem dando cada vez mais espaço para a agressividade e para a violência dela. Violent. You don't know anything about me. Só que por mais que realmente exista uma capacidade para a violência, tanto em um como no outro, existe uma diferença primordial entre os dois, que é a razão que motiva a violência deles. O David tem uma ideia sobre fé e amor que é tão perturbada pela personalidade abusiva dele, que ele realmente não consegue se ver como o que ele é de verdade, na realidade. Porque por mais que ele se coloque como protetor da comunidade, a violência dele parte do que ele quer só para si mesmo, e não para o grupo. Ele é o pregador, mas que na verdade tem as chaves do inferno, como pode ter sido até indicado pelo próprio cenário, quando o fogo toma conta de tudo. Só que no caso da Ellie, ela tem uma intenção completamente diferente, porque o impulso da violência dela vem aumentando pelo que ela busca para as suas relações, como acontece com a Riley lá no último episódio, e agora com o Joel, que é quem ela está se arriscando para salvar do jeito que for possível. E o episódio estende esse comparativo do tipo de violência entre a Ellie e o David, voltando mais uma vez para o que é a diferença entre o pai legítimo e o falso. No começo do episódio, a Ellie demonstra como ela desenvolveu as habilidades que ela vem recebendo do Joel, como a perícia para caçar, para atirar com uma arma,
e para se movimentar despercebida pelo terreno. E é graças a toda essa transmissão do pai para a filha, do laço entre eles, que ela consegue conquistar o remédio que salva a vida do Joel. Porque afinal, talvez tudo aconteça por um motivo, apesar dos apesares. E depois que ela ataca e consegue desarmar o inimigo, a série volta para as memórias do primeiro episódio da temporada. Porque agora ela acaba com o inimigo com aquele mesmo instinto puro que ela descobriu no Joel, que era algo que ela queria ter para ela e que agora ela confirma que tem. Então a filha comprova que a proximidade dela não é com aquela figura corrompida, mas sim com o pai verdadeiro, legítimo, tanto pelo que pode ser bom, quanto pelo que também pode ser mal no futuro dessa história. E assim como a Ellie consegue libertar uma parte de si mesma quando enfrenta a morte de perto, essa experiência de quase perda do Joel faz com que ele finalmente se permita ser quem ele quer ser, como ele mesmo diz com suas próprias palavras. It's okay, baby girl. Existe uma evolução que é bem interessante pro Joel nos episódios mais recentes da série, que é a maneira como ele recupera uma confiança que ele vinha questionando. Lá em Jackson, ele se deixou levar pelo medo de não conseguir proteger a Ellie, e logo depois disso, esses medos dele se tornam realidade, quando ele chega no estado mais vulnerável em que ele esteve na temporada inteira. Então a série apresenta o que é um dos maiores receios do Joel, e logo depois ela faz eles se tornarem a realidade. E é esse cenário que faz com que a superação dele, de agora, seja uma grande prova de confiança para a personalidade dele, que é o fato dele confiar em si mesmo para ser quem a Ellie precisa que ele seja. Eu gosto bastante do potencial de identificação que essa história do Joel tem, porque grande parte dos receios que a gente acaba enfrentando nas cobranças do nosso dia a dia partem justamente dessa questão da confiança, da gente ser o melhor que a gente pode ser. E eu quero aproveitar esse assunto para falar com vocês sobre os meus parceiros lá da Manual, porque eles são especializados na nossa saúde masculina e podem te ajudar a cuidar melhor da sua autoestima e da sua confiança. Para quem não conhece, a Manual, que já é uma parceira tradicional aqui do canal, é uma empresa britânica que te oferece um jeito prático de cuidar da sua saúde, com tratamentos que são cientificamente comprovados para queda de cabelo. E eles também me deram um cupom bem legal. Fica aí que vale a pena. Deixa eu explicar para vocês como que o sistema da Manual funciona, que é bem tranquilo. Se liga. Você só precisa ir lá no site deles, responder um questionário sobre seu histórico de saúde. E aí depois disso, um dos médicos especialistas da plataforma recomenda um tratamento que é especializado para você, personalizado para o seu caso. Até que você recebe o seu pedido direto na sua casa, numa embalagem que é super discreta. Aqui ó, um exemplo da embalagem aí para vocês verem como é realmente bem discreta, super tranquilo. E o que também é bem importante é que depois de você receber o seu pedido, você continua tendo atendimento especializado durante todo o tratamento. Tranquilo? Tem outro ponto bem importante da Manual, que eu acho sempre interessante de destacar, é que os tratamentos deles valem tanto para casos iniciais quanto mais avançados, porque os tratamentos são personalizados para cada caso. E uma outra dica é que, como eles oferecem um tratamento médico, ele deve ser feito de forma contínua. Mas seguindo sua prescrição, normalmente, os resultados costumam ser mais visíveis a partir do 4º mês de uso dos produtos. E vocês podem ver o exemplo de clientes reais da Manual ao longo desse período. E para te dar uma força com um novo tratamento, você pode colocar o meu cupom 6OTOM para ganhar 40% de desconto no seu primeiro pedido no site da Manual, que é a promoção que também está aqui no link da descrição do vídeo. Mas aproveita logo a promoção, porque ela é por tempo limitado. Então corre lá no site e aproveita. Quando eu joguei The Last of Us pela primeira vez, há muitos anos atrás, eu lembro que esse capítulo do David foi um ponto do jogo em que o senso de ameaça da história alcançava um novo teor. Porque o David começa como um suspeito questionável, mas que acaba se revelando como um tipo de ameaça que invoca um realismo extremamente desconcertante se comparado a todo o resto do jogo. Mas agora eu chego nessa série com uma bagagem bem diferente para esse novo episódio, porque eu já conheço a história do David e agora eu já não tenho mais espaço
para aquele fator surpresa da revelação sobre o tipo de vilania dele. Só que o senso de tensão desse episódio é tão bem caracterizado pelos personagens da história que eu saí do episódio com aquele mesmo vazio amargo que eu senti lá em 2013, quando eu descobri que esse psicopata do David existia. Por mais que eu já soubesse qual seria a grande revelação sobre a seita do canibalismo, o avanço desse enredo ainda mantém a sua função dentro dessa história, que é caracterizar a falta de humanidade do David, porque a forma como a narrativa vai acompanhando as pequenas reações dos personagens sobre o que existe de errado ao redor deles, me coloca numa descoberta nova sobre o que pode ser a experiência humana numa situação tão extrema como essa. No início do episódio, o David diz para Hannah, aquela garota, que não vai enterrar o pai dela, com ele inventando uma desculpa qualquer sobre o frio congelante, o que já insere um senso de suspense sobre qual forma essa bizarrice pode tomar. The ground is too cold to dig. E depois, a mãe da Hannah pergunta o que é aquela carne que está chegando na cozinha. E a forma como o cara hesita e a mãe suspira já revela como esse horror é tão desumano que a única saída para eles é simplesmente tentar negar a realidade. Porque a verdade é que eles sabem o que é a carne. Venison. Depois disso, um pouco depois que o David bate na Hannah, ele escolhe comer a carne justamente na mesa onde estão a mãe e a filha, o que cria uma situação onde ele toma a posição paternal através do ato de consumir os vestígios de quem foi aquele pai. E os detalhes do visual da cena ainda amplificam esse sadismo do David, porque enquanto as outras tigelas ficam só brancas e parecem um pouco mais vazias, a cena destaca muito bem o prato dele, bem cheio e vermelho, que é o sinal de todo o gosto que ele tem por estar ali. Thank you. E no final da sequência, a cena ainda aproveita um outro recurso para incrementar ainda mais o que é a vivência desses personagens. Porque enquanto a gente vê as garfadas lentas e incomodadas da mãe e do James, o efeito sonoro dos talheres ao redor deles faz o oposto, ficando rápido e desesperado, porque mais uma vez eles não têm como negar essa realidade que o David conduz ao redor deles. Então, por mais que eu chegue no episódio sem ter muita abertura para o que a surpresa das reviravoltas da história oferecem, a minha experiência não perde o impacto que o desenrolar da trama pode oferecer. E muito pelo contrário, porque cada pista que aparecia sobre os segredos dessa comunidade ia aumentando cada vez mais o tipo de ameaça que o David provava que ele poderia ser nessa nova versão da história. But the truth is, Hannah, you will always have a father. And you will show him respect when he's speaking. E pra gente finalizar o vídeo, queria falar sobre algumas participações do episódio. Primeiro sobre o Troy Baker, que faz o James, né? Aquele tipo de capanga do David. Só pra dar o contexto, ele que interpreta o Joel nos jogos de The Last of Us, tanto na voz quanto na captura de movimentos. E eu sou extremamente fã da interpretação dele, realmente marcou os jogos pra mim. Então gostei bastante de ver ele ter uma participação nesse episódio. E uma participação que não é breve, né? Porque o James é um dos principais sinais do que está errado ali ao redor do David. Ele é uma das primeiras grandes pistas de como a revelação sobre a vilania desse personagem vai acontecer na sequência da história. E ele entrega uma sutileza na interpretação dele que mostra muito bem esse conflito do James, dele não conseguir bater de frente com o David, mas dele também não conseguir esconder o seu incômodo por tudo que ele sabe que ele faz e que ele também pensa em fazer até com a própria Ellie. E também o próprio David, que é interpretado pelo Scott Shepherd, que entregou realmente uma personalidade extremamente incômoda com esse vilão, que é uma das partes mais conflitantes dessa saga inteira. Ele não é um cara forte, atlético, né? Ele é até pequeno, principalmente em comparação com o Troy Baker, mas ele tem uma calma, uma serenidade assim que é tão gelada que entrega perfeitamente bem esse incômodo
esquisitíssimo desse personagem. Mas enfim, galera, essas foram minhas impressões sobre o 8º episódio de The Last of Us. Pergunto aí pra vocês o que vocês acharam desse capítulo. Se gostaram do vídeo, puderem deixar um like, um gostei, eu agradeço muito, me ajuda demais. E se você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever, é só clicar aqui embaixo, link pro meu Instagram tá aqui também. E espero ver vocês no próximo vídeo, beleza? Então eu fico por aqui, valeu e um abraço.